Paz do Senhor, pessoal. Esse é mais um vídeo de uma aula de teologia da FAESP Extensão Itaquera, ou Extensão Brás, da matéria de Bibliologia, o estudo da Bíblia como livro. Então, nesses minutos aqui que nós temos, nós vamos falar sobre esse assunto, Bibliologia, estudo da Palavra de Deus. Nosso livro, nosso curso começa falando sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, como ela foi produzida. Então a Bíblia foi produzida no espaço de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, contendo o Antigo e o Novo Testamento. Antigo Testamento, que trata da lei, e Novo Testamento, que trata da nova aliança. No primeiro capítulo do nosso livro, o autor traz algumas visões equivocadas sobre a Bíblia, principalmente o racionalismo, porque no racionalismo só se crê naquilo que se pode provar racionalmente. Então, a Bíblia relata milagres que não se podem ser provados. A Bíblia é um livro humano, escrito por homens, mas um livro divino que também revela o caráter de Deus, o plano de Deus para o homem, e a revelação dele em Cristo Jesus. Então, o racionalismo diz que não se pode crer na Bíblia porque não se pode provar os milagres da Bíblia. Mas em questão de fé, nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aqui cabe uma observação. Nós ouvimos por aí, de vez em quando, alguém falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque se nós admitirmos que ela contém a palavra de Deus, nós estamos admitindo que há textos que não são a palavra de Deus e, portanto, quais desses textos não seriam inspirados? Então, a Bíblia é, sim, a palavra de Deus revelada ao homem. Perdão pela minha tosse aqui. Então, há algumas escolas que atacam a Bíblia, como o misticismo, o romantismo, a neo-ortodoxia, né? E a Bíblia sempre foi alvo de perseguições, principalmente alta crítica, que queria provar que os milagres da Bíblia podiam ser explicados naturalmente. E nós sabemos que não podem, milagres não se explicam, né? A Bíblia também mostra o criacionismo, Deus criou todas as coisas, Deus não fez a sua criação para passar por um processo de evolução, ele criou tudo perfeito, e nós temos provas disso. Os primeiros homens da Bíblia, eles eram muito inteligentes, não necessitavam de evolução, e nós vemos que lá no capítulo 4 de Gênesis, já há menção de homens que dominavam a técnica da música e a técnica da construção também de artefatos de ferro e bronze, coisa que requer uma tecnologia muito desenvolvida de siderurgia ou metalurgia, provando então que o homem nunca foi um macaco, nunca foi um ser pré-histórico que precisava de evolução. Então a Bíblia relata a história da criação, queda, chamada de Abraão e o plano de Deus através de Abraão e da nação de Israel, que foi para o Egito, mas no ano 1440 foi libertada do jugo de Faraó, iniciou a sua caminhada em direção a Canaã, e daí em diante vemos Israel na terra prometida, o Reino Unido, o reino dividido, e todo o plano de Deus para a consumação dos séculos. A Bíblia é um relato do plano de Deus para a salvação do homem. Alguns aspectos interessantes. As primeiras Bíblias, elas foram escritas de forma rudimentar. Os textos, as escrituras, bem no início, elas eram escritas no barro. Então esse barro era feito de tijolos e se escrevia com um cinzel e depois levava-se ao fogo e construía uma parede com as escritas. Então as pessoas liam o que estava escrito na parede. Com o tempo, surgiram os papiros, que eram feitos de uma planta que nascia na beira do rio Nilo. Eram como se fosse um bambu que era secado e prensado, e era escrito com tinta nesses papiros.
Depois, com o tempo, surgiram os pergaminhos, que eram feitos de pele de cabra, que eram secadas e usadas como papel para escrita. E depois, né, mais para frente, a partir do ano 1000, surgiu o papel na China, né, para a escrita que nós temos hoje. Então a Bíblia passou por esses processos. A Bíblia é chamada de o livro de Deus, ela é chamada de revelação, ela é chamada de escrituras, é chamada de sagradas escrituras, e a Bíblia traz alguns pontos interessantes que nós já falamos: criacionismo, teologia, que apresenta Deus. A Bíblia apresenta Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, né, num só Deus. Apresenta também a antropologia, a doutrina do homem. O homem é composto de corpo, alma e espírito. A doutrina da salvação, que o homem adquiriu a condenação lá no Jardim do Éden. Então, João 3,18 diz que aqueles que creem estão salvos, mas quem não crê já está condenado. E também, por último, a Bíblia traz informações sobre escatologia, o plano de Deus na consumação dos séculos. No outro capítulo do nosso estudo aqui, trata de a classificação da Bíblia dentro da teologia. Teologia exegética, histórica, dogmática, bíblica, sistemática. Assim é a Bíblia Sagrada. Ela foi escrita, o Antigo Testamento, no hebraico, né? Apenas o livro de Daniel no aramaico, que foi o período em que os judeus estiveram no cativeiro. O aramaico foi uma mistura do hebraico que eles falavam com o babilônico, e assim o livro de Daniel, grande parte dele foi escrito em aramaico. Já no Novo Testamento, com a influência do Império Grego, da cultura grega, o Novo Testamento foi escrito no grego. Depois foi traduzido para o latim e do latim para o português. A Bíblia do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, ela é dividida em lei, que é a Torá, são 5 livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são os livros de Moisés. É claro que Deuteronômio não pode ter sido escrito por Moisés, porque ele já tinha morrido. O provável escritor de Deuteronômio foi Josué. Esses 5 livros são conhecidos como Pentateuco. Na Bíblia hebraica é o Torá, é a Torá, ou instrução, ou ensino. Depois é dividido também em livros históricos, né? Que vai até Esther, de Josué até Esther, relatando todo o período da caminhada no deserto, a chegada na Terra Santa, o estabelecimento em Jerusalém, as 12 tribos espalhadas por todo Israel, depois o Reino Unido, que foi no período de Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Depois o cativeiro do Reino do Norte na Síria e o cativeiro do Reino do Sul na Babilônia. Depois dos 70 anos, o povo retorna para a reconstrução dos muros de Israel. E aí entram também os profetas. São 12 profetas menores e 5 profetas maiores. São 4 profetas e 5 livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São chamados profetas maiores. Não é porque eles eram grandões, não. É porque o livro é maior e os profetas menores são livros de tamanho menor, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então está formado aí o Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, e os livros proféticos, que são esses 12 mais 5, 17 livros que eu mencionei. O Antigo Testamento tem 39 livros, né? E ele foi escrito originalmente no hebraico. Já o Novo Testamento é dividido entre evangelhos, os 4 evangelhos, um livro histórico, que é Atos, as epístolas dos apóstolos, epístolas gerais, epístolas pastorais, e um livro de revelação, que é o Apocalipse. Então esse é o Novo Testamento. O próximo capítulo fala do cânon das Escrituras. Como é que o cânon foi formado? O que é cânon? Cânon é uma palavra que vem da palavra cana, que era uma espécie de bambu
que nascia às margens do rio Nilo, por ser muito retinha, era usada como metro, vara de medir. Então, ele era usado para fazer a medição, de tão retinha que era. Então, a palavra cânon vem de cana, que significa forma de medir, processo de medição. Ou seja, o processo de medição se um livro podia fazer parte do cânon da Bíblia. E no Antigo Testamento, a gente vê que depois do cativeiro, Esdras e Neemias foram os homens responsáveis por trazer os livros e formar o cânon do Antigo Testamento. Esse foi o processo do Antigo Testamento, que se deve a Esdras e Neemias, foram os homens, o sacerdote e o levita, e escriba, que guardaram o cânon do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, o cânon foi formado pela igreja. No ano 320 depois de Cristo, já havia ali o cânon dos 27 livros do Novo Testamento. E a igreja usou alguns critérios para separar os livros que podiam fazer parte e os que não podiam, porque havia muita literatura na época que muitos podiam e outros não podiam fazer parte do cânon. Quais foram os critérios que a igreja então utilizou? Tinha que ser um livro escrito pelos apóstolos. Então, daí ficou mais fácil, porque só Paulo escreveu 13 cartas. Então, das 27, 13 já estavam garantidas, que eram as 13 de Paulo. Depois, as cartas do apóstolo João, que são o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3º João e Apocalipse. Já são 5 cartas, está ali, está separada como cânon, canonizada, aprovada pela igreja. Depois os demais apóstolos, Tiago, o irmão de Jesus, Judas, o irmão de Jesus também. Depois Pedro, que escreveu 1º e 2º Pedro. Então 1º e 2º Pedro, eram mais 2 cartas que já estavam ali prontas. Os evangelhos, né? Mateus era discípulo de Jesus, João também era discípulo de Jesus. Mas Marcos e Lucas não eram discípulos. Marcos era o relator de Pedro e Lucas era o relator de Paulo. Então, daí os evangelhos de Marcos, Lucas e, consequentemente, também Atos, escrito por Lucas. O último livro a ser acrescentado no cânon do Novo Testamento foi Hebreus, porque até hoje existe a discussão de quem seria o autor de Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros falam que podia ter sido até uma mulher, mas o mais provável é que tenha sido escrito por Apolo, né? Apolo. Os pais da igreja já acreditavam na autoria de Apolo. Assim foi formado o cânon das Escrituras, o cânon do Novo Testamento, contendo então os 27 livros divididos em evangelhos, um livro histórico, as epístolas e a revelação do Apocalipse. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as últimas partes do livro, as versões existentes hoje sobre a Bíblia, qual tipo de Bíblia que é recomendável que a gente use, qual não se deve usar, como é que foi o processo de formação da Bíblia, como ela chegou até nós, até hoje, né? Que a Bíblia não caiu do céu pronta, encadernada para nós. Houve todo um processo de preparação da Bíblia e eu espero que na próxima aula a gente continue falando sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.